Olá, queridos. Eu me chamo Iolene Lima, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão escolar. Durante muitos anos fui alfabetizadora. Hoje atuo como gestora escolar e como consultora. E este é o primeiro vídeo de uma série falando sobre a retomada das atividades presenciais, voltando às aulas nas escolas. Este é um vídeo dedicado a gestores e coordenadores pedagógicos. Quero fazer com vocês aqui uma linha do tempo de tudo que nós passamos nesse ano de 2020. Nós fomos lá atrás, na primeira caixinha da nossa linha do tempo, nós tivemos a parada, que foi lá em março, não é verdade, queridos? Com o decreto, do Legislativo, validando o pedido do presidente de estado de pandemia no nosso país. Foi a parada. Depois da parada, que todo mundo ficou atônito, e agora vai ser uma semana, vão ser 15 dias, A gente não sabia ao certo quanto tempo nós ficaríamos com as escolas fechadas. Veio, então, que não ia ser só uma semana, veio a notícia. E aí, passamos para o próximo estágio, que era adequar as nossas plataformas, os nossos serviços educacionais para a modalidade de ensino remoto, porque as aulas teriam que ser enviadas para casa. E aí, cada um de nós aqui, gestores, fizemos a tarefa de casa e organizamos as nossas plataformas, o nosso serviço educacional, para que ele fosse dado de forma remota. Quando o trabalho passou a funcionar nessa escola virtual, nesse mundo remoto, nós percebemos que, é diferente, não é a mesma coisa de quando estávamos no mundo presencial, nem o tempo, porque uma coisa é você dar 6, 7 aulas para o menino de 11 anos, lá do 6º ano, com ele na escola, que tem intervalo, que vai para a sala de robótica, depois vai para o laboratório, que tem toda essa movimentação pedagógica. Já na aula virtual não é assim, então tem escolas, por exemplo, que optaram por uma carga horária diferenciada de aulas síncronas, ou seja, uma parte assíncrona, uma parte síncrona, e aí juntando tudo para compor a carga horária que foi estabelecido então pela legislação, que 800 horas, medida provisória 934, 800 horas é a nossa obrigação, não era, é. Nesse transcorrer todo, nós tivemos que fazer o que então? Elencar as habilidades e os objetivos que eram prioritários para essa fase. Aquilo que nós precisávamos trabalhar agora, mesmo que estivéssemos no remoto, mesmo estando no remoto. E deixando algumas habilidades e alguns objetivos para trabalharmos depois. Fizemos isso nessa linha do tempo. Próxima caixinha ou próxima escadinha, próximo degrau da nossa linha do tempo foi vivenciar todas essas questões tecnológicas com os nossos professores, porque a maioria deles, a maioria de nós, não passamos por nenhum tipo de treinamento. Na nossa graduação, geralmente a maioria não teve módulo de tecnologia educacional. Essa última geração agora de professores recém-formados que talvez possam ter tido algum contato na graduação com tecnologia. Então nós tivemos que fazer aí rapidamente também todo um movimento de formação continuada para tentar colocar os nossos professores em salas virtuais com o mínimo de habilidade necessária para que eles pudessem dar conta do que a sala virtual, do que esse momento exigia. Passamos para uma outra fase, logo com a publicação lá em abril ou em maio, acho que foi em maio, do parecer do CNE, falando sobre a questão do registro, e aí vieram alguns conselhos estaduais falando também sobre a importância do registro, a importância do plano de ação de educação remota, para esse tempo de educação remota. Aí passamos para o estágio dos planos, precisávamos registrar tudo. Aliás, fica uma dica para vocês, é necessário ter o registro de todo esse tempo de atividade remota, do que nós trabalhamos, das habilidades trabalhadas, dos objetivos da BNCC que foram elencados, enfim, tudo isso a gente tem que ter registrado.
Quando pensávamos agora vamos voltar, ainda não era para voltar. E aí passamos para o próximo degrau da nossa linha do tempo, que era a questão das avaliações. Não dava mais, tínhamos que ver como é que a gente ia organizar a nossa avaliação. Algumas escolas optaram por não fazer provas, enfim, mudaram o estilo da avaliação, mas teríamos que fechar as etapas, ou o primeiro bimestre, ou o primeiro trimestre. Foi outra celeuma que nós tivemos que resolver nos espaços escolares. As avaliações e também as reuniões de pais. E aí a nossa linha do tempo chega no dia de hoje, qual é o degrau que nós temos que percorrer agora? Os protocolos para a retomada das atividades presenciais. Precisamos elaborar todos esses protocolos. A literatura, pautada nas práticas internacionais, ela nos sugere alguns protocolos a serem percorridos. Diversas entidades andaram por aí se manifestando também, fazendo algumas orientações. Eu dividi o meu trabalho e como gestor escolar, dividi o projeto de retomada de atividades presenciais em 5 protocolos a serem vencidos. Protocolo de segurança e saúde, protocolo jurídico, protocolo de tecnologia, protocolo de comunicação e o protocolo pedagógico, que obviamente é a alma da escola, é a razão de existir, que é o pedagógico. Então, fiz assim na minha escola. E é em cima dessa experiência, pautada nas práticas internacionais e na escrita dos protocolos que fiz para minha própria unidade e para algumas escolas as quais eu sou consultora, é que eu decidi gravar esse vídeo para facilitar o seu trabalho de elaboração dos protocolos para a sua escola. Fique ligado no próximo vídeo, onde eu começo falando sobre os protocolos de segurança e saúde para a retomada das atividades presenciais.